Olá, galera do sétimo ano, eu espero que vocês estejam bem, que as suas famílias também, né? Hoje a gente vai dar continuidade nesse vídeo à explicação do módulo 6 e hoje o nosso assunto é reformas religiosas. Bom, quando a gente pensa em reforma, a gente não pensa numa destruição total de alguma coisa, né? A gente pensa num reparo ou uma mudança na estrutura original. Então, Martinho Lutero, que é o primeiro cara que a gente vai conhecer aí das reformas, quando ele pensou numa reforma religiosa, ele não pensou em romper com a Igreja Católica. Ele pensou sim em reformar a Igreja Católica, certo? Bom, o Martinho Lutero, ele é um alemão, tá? E ele vai começar a questionar a Igreja Católica e vai acabar rompendo com a Igreja, criando a Igreja Protestante, no caso, a Igreja Luterana, certo? O Lutero, ele vai condenar algumas práticas que eram bem comuns na Igreja Católica naquele tempo, como a venda de indulgências, que era a venda de um lugar no céu, tipo, se você ajudar a reformar nossa igreja, certeza que tu vai direto para o céu. Se você ajudar a igreja financeiramente, um pedaço de terra, algo assim, você está garantindo o teu lugar no céu. Então, isso são as vendas de indulgências. Tem também a venda de simonias, que nada mais era do que objetos religiosos ou relíquias religiosas, que na esmagadora maioria eram falsas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedaço da roupa que Jesus vestiu, ou eu tenho aqui um ossinho da galinha da Santa Ceia. Então, a igreja vendia esses objetos como se eles fossem sagrados e tivessem, assim, poderes especiais. Isso também incomodava o Lutero. Então, a gente já viu indulgências, simonias, certo? Também a hipocrisia dos padres, principalmente da galera de maior cargo na igreja, que eles iam e pregavam a pobreza, só que eles viviam num luxo gigante. Então, esses fatores são os que mais pesaram para Lutero propor uma reforma para a Igreja Católica. Então, ele não queria abandonar a igreja, na real, ele queria reformar a igreja. Só que, como a igreja não aceitou, ele elaborou 95 teses, que eram 95 ideias que iam de encontro à igreja, né? E colou na porta da igreja dele. Então, ele cria, a partir daí, uma ramificação do cristianismo que a gente vai conhecer como igreja protestante. A base da ideia do Martinho Lutero é a salvação pela fé. Então, ele vai questionar essas ideias de que se tu der dinheiro, ou se tu ajudar uma obra da igreja, ou se tu der um pedaço de terra, ele vai dizer que não é assim que a pessoa tem a salvação da sua alma, e sim através da sua fé. Ele também vai questionar a autoridade do Papa, ou seja, ele vai perguntar como um ser humano pode ser, porque até então, galera, a Igreja Católica vai dizer que a palavra do Papa é infalível, ou seja, tudo que o Papa diz não pode ser questionado. O Lutero ele vai questionar essa autoridade do Papa. Ele também critica o celibato clerical, que é a ideia de que padres e religiosos não podem casar e ter família, não podem praticar sexo e tal. Então, a ideia do celibato também vai ser questionada pelo Martinho Lutero, certo? Ele vai manter na igreja dele apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia, certo? Os cultos ele vai começar a realizar nas línguas locais, que até então a missa católica era toda feita em latim, o padre virado de costas para as pessoas. Então, a partir do Lutero, ele vai adotar a língua do lugar onde ele está. Ele também vai fazer uma tradução da Bíblia para o alemão, que é muito importante isso. Lutero também critica a adoração de imagens, porque ele diz que não existem intermediários entre Deus e os fiéis. Então, não tem os santos e as imagens dos santos não teriam razão de ser para Lutero. Certo? Outro reformista é João Calvino. Ele é suíço, né? Desculpa, galera. Ele vai agir na Suíça e na França, e ele vai também, inspirado nas ideias de Martinho Lutero, fundar uma igreja que vai chamar Igreja Calvinista ou Igreja Puritana, também conhecido como Igreja Presbiteriana,
certo? Quais são as diferenças do Calvino para o Lutero? Para o Calvino, as pessoas conseguem a salvação da sua alma pela predestinação. E isso, galera, tem uma ligação íntima com o trabalho. Quando você trabalha e gera riqueza, isso contribui para a sua salvação. Quem não trabalha está condenado, ou seja, predestinado a ir para o inferno, certo? Temos ainda Henrique VIII com a igreja anglicana, que o Henrique VIII era o rei da Inglaterra e ele vai romper com a igreja católica, porque ele vai se casar com uma princesa da Espanha chamada Catarina de Aragão. Só que nessa época, a função das mulheres, quando casavam com o rei, era ter um filho homem, certo? A Catarina, ela não consegue ter um filho homem, ela tem uma filha mulher, chama Mari, e no futuro vai virar até uma rainha. Mas o que acontece? O Henrique VIII, ele fala para a igreja, porque essa história é bem longa, assim. A Catarina, ela tinha sido prometida para o irmão dele, o Jaime, daí o irmão dele morre, ela acaba casando com ele, e aí tem uma dúvida se ela é virgem ou não, e aí ele usa isso para dar de desculpa para a igreja católica, anos depois que ele casa, para dizer que ele quer se separar dela, mas na real ele quer se separar porque ela não conseguiu ter um menino. Então, só que a igreja diz que não, né? Não pode separar. O divórcio, ele não era aceito pela igreja. Até hoje, quem se separa não pode ter um segundo casamento na igreja. Então, o que acontece? Ele acaba rompendo, porque ele tem uma amante que chama Ana Bolena, ele quer casar com essa moça, e ele acaba rompendo com a igreja católica por conta desse problema do divórcio, casa com Ana Bolena. Na verdade, a história do Henrique VIII é bastante interessante, ele vai ter 6 esposas, ele vai conseguir ter um filho menino, mas o menino vai ficar doente, vai morrer. A filha da Ana Bolena que vai ser depois rainha da Inglaterra com o nome de Elizabeth I. É uma história bastante interessante, se a gente estivesse na sala, dava para contar a fofoca toda, mas se eu contar aqui fica muito longo. A Igreja Católica, por conta desses movimentos de reforma, vai ter uma reação, que a gente chama de contra-reforma ou reforma católica, que é uma resposta da Igreja a essa galera que está saindo fora. Então, eles vão fazer um concílio, que é uma reunião de líderes da Igreja Católica, que vai chamar Concílio de Trento, e vão tentar barrar essa disseminação dessas novas igrejas baseadas no cristianismo, mas igrejas que são dissidentes da Igreja Católica. Então, eles vão, nesse concílio, decidir algumas coisas. Entre eles, a criação do Index Librorum Prohibitorium. O que é isso? Uma lista de livros proibidos para católicos. Então, há vários livros ali que os católicos passam a ser proibidos de ler. Certo? Há também o relançamento do Tribunal da Inquisição, que a gente já conversou, né, sobre Inquisição. Então, aumenta muito o número de pessoas que são perseguidas, torturadas, a morte na fogueira, ela acontece com bastante frequência a partir daí. Cria-se também as ordens religiosas para catequização dos povos do chamado Novo Mundo, incluindo o Brasil, e as colônias espanholas, certo? Inclusive no Brasil vem os jesuítas, a gente vai falar disso mais para frente aí na hora que a gente fala da colonização do Brasil. Então, a Igreja Católica também passa a aceitar a possibilidade de que as missas sejam feitas na língua do lugar onde ela está sendo realizada, mas reafirma a autoridade infalível do Papa e também reafirma os seus sacramentos. Além disso, mantém o celibato. Ou seja, Tia Ju, por que hoje, por exemplo, numa igreja evangélica, o pastor pode casar? Porque as igrejas evangélicas são ramificações dessas igrejas protestantes, certo? Então, para os protestantes, o casamento dos pastores, ou de quem ministra, né, o culto, não é um problema. Para a Igreja Católica, manteve-se a ideia de que padres e freiras e religiosos em geral, não poderiam constituir família, certo? Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. E